Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado por sua presença aqui, dando continuidade à série sobre a Trindade. No vídeo anterior eu estive falando sobre o outro Consolador. Quem é o outro Consolador? Eu gostaria de pedir uma coisinha muito especial para você, que você compartilhasse esse vídeo no grupo da sua igreja do WhatsApp, no grupo do Facebook, para que esses vídeos possam alcançar pessoas e possam estar esclarecendo dúvidas que algumas pessoas têm a respeito desse assunto. Muitas têm abandonado a fé, apostatado da fé e têm pulado para as fileiras do inimigo contra o povo de Deus, atacando, xingando, falando coisas horríveis. Basta você entrar nos comentários das minhas redes sociais, basta você entrar nos comentários de próprios vídeos aqui meu, falando sobre esses assuntos que vocês vão ver. Eu faço questão de deixar os comentários para você ver a raiva que o inimigo está e como o inimigo tem usado algumas pessoas para desfazer do assim diz o Senhor e desfazer das três pessoas coeternas da divindade. E no vídeo de hoje eu quero continuar falando sobre o Espírito Santo. Alguns confundem o Espírito Santo com energia, um poder impessoal, um atributo de Deus, até mesmo com a mente de Deus. Mas será que a Bíblia fala sobre o assunto? Então, hoje nós vamos estudar sobre isso. Nós vamos ver que a Bíblia ela faz uma diferença muito grande entre pneuma hagios, que é o Espírito Santo, com díname, que é poder, força, milagre. Você pode perceber também que a palavra díname do grego se parece muito com dinamite, que é explosão. Então nós vamos ver essa diferença de pneuma hagios, que é o Espírito Santo, com dinamis, que é energia, força, poder, milagre. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Zacarias, no capítulo 4, o verso 6. E eu gostaria de fazer uma leitura atentiva desse texto e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nos detalhes do texto. Eu volto a repetir, vamos prestar atenção nos detalhes, porque somente assim nós vamos conseguir entender algumas coisas muito importantes para a gente extrair para o nosso conhecimento. Zacarias capítulo 4, verso 6 diz o seguinte: Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O contexto desse texto bíblico, aqui nós temos o capítulo 4, que está falando da quinta visão, o candelabro de ouro entre as duas oliveiras. E aqui nós vamos perceber Deus dá uma palavra, manda uma mensagem para Zorobabel. E aqui nós vamos perceber que essa mensagem, ela tem um segredinho aqui que é interessante a gente notar. Para aqueles que dizem que o Espírito Santo é um poder ou uma força, como é que ficaria esse texto aqui? Eu quero convidar você para você prestar atenção nisso daqui. Esta é a palavra do Senhor, não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Com certeza, se o Espírito Santo de Deus, se ele fosse um poder ou se ele fosse uma energia, esse texto aqui ele teria algum problema. Você pode perceber que a Bíblia ela faz uma distinção entre o que é o Espírito Santo, o que é esse poder e o que é essa força. O Espírito Santo, ele não é um poder. O poder emana a partir dele. Ele tem o poder, ele não é o poder. Se o Espírito Santo for um poder qualquer, se o Espírito Santo for uma força qualquer, nós vamos fazer uma mistura aqui nesse texto aqui. Aonde tiver a palavra força, você tira e troca por Espírito. Aonde tiver a palavra poder,
você troca e coloca por Espírito. Olha como que vai ficar o texto, a confusão que fica. Ó. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por Espírito, nem por Espírito, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você entendeu aí que se a gente for trocar a palavra Espírito, se a gente for trocar a palavra poder, força, pela palavra Espírito, esse texto não vai ter, ele vai ter uma confusão muito grande. Então não tem como sustentar na Bíblia que o Espírito Santo ele é poder e que ele é uma força. Nós acreditamos na Bíblia que o Espírito Santo tem poder, ele possui a força divina. Então ele não é em si um poder, né? Outro texto curioso é o de Atos, capítulo 1, o verso 6 ao 8, especialmente no verso 8. No livro de Atos, né, Atos dos Apóstolos, aqui nós vamos ver que Lucas ele diz o seguinte, Atos capítulo 1, o verso 8. O texto em questão diz o seguinte, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Note bem que a palavra recebereis poder, que a palavra poder, ela é dinamis, em grego. Então você vai perceber aqui que o dinamis, o poder, ele vem com o Espírito Santo, não é o Espírito Santo, certo? Então o Espírito Santo ele é o portador desse dinamis. Então o Espírito Santo vem, desce sobre eles e dá a eles o dinamis, que é o poder. Uma outra passagem que é bastante curiosa é Atos capítulo 10, o verso 38. Nós vamos ver aqui uma passagem que ela dá ênfase, né, na questão do Espírito Santo. Abra aí a sua Bíblia, pega a canetinha aí, vamos riscar e vamos estudar a palavra de Deus. Atos capítulo 10, no verso 38, diz o seguinte, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então essa é uma passagem trinitária que ela não apresenta o Espírito Santo como uma energia. Ela apresenta o Espírito Santo como um ser distinto entre os três, porque a própria Bíblia ela faz essa distinção entre os três, a separação bem certinho, colocando um em cada lugar, em cada perícope que você vai analisar ali, entendeu? Então não tem como você sustentar na Bíblia dizer que o Espírito Santo é uma energia, dizer que o Espírito Santo ele é em si mesmo o dinamis, que é o poder. Então não tem como a gente sustentar esse negócio aí. É interessante notar aqui nessa passagem que, mais uma vez, a Bíblia faz uma distinção entre eles. O que é essa distinção? A separação entre poder, o Espírito Santo e Jesus. Nós vamos ver aqui que Deus o Pai, ele ungiu a Jesus, certo? Com o Espírito Santo e com poder. Se o Espírito Santo for um poder, tira a palavra Espírito Santo e coloca poder. Vai ficar assim, ó. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com poder e com poder. Tem lógica isso? Tem lógica esse texto lido assim? Então você percebe aqui que a Bíblia faz uma separação de novo, olha, com o Espírito Santo e com poder. Ele separou entre eles, né, de cada papel aqui. Então, você percebe aí nesse texto a conjunção aditiva. Mas que danada é isso, Newton? Conjunção aditiva. É esse I, esse E que liga o Espírito Santo e o poder, tá? Que em grego é o kai. Então nós temos essa conjunção aditiva
que liga o Espírito Santo com o dinamis, que é o poder, né? Então, assim, eu estou falando até mais devagar, que até uma pessoa falou, olha, fala mais devagar nos vídeos para que fique claro. Se de repente você não estiver entendendo, é só você voltar ao vídeo que vai ficar claro para você, tá? Eu estou falando calmo, eu estou falando bem devagar para a gente entender. Permita-me analisar outro texto com você, que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 6, o verso 6. Esse texto aqui faz uma relação de algumas características do ministério de Paulo. Então nós vamos ler o seguinte: na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, né? E aí o texto continua, né? Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Então aqui nós vamos perceber que mais uma vez a Bíblia separa o Espírito Santo do poder de Deus, tá? Você vai ver que ele fala o seguinte, ó, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, e aí mais embaixo ele vai dizer o seguinte, no poder de Deus. Então ele separou o poder de Deus do Espírito Santo. Lógico que se o Espírito Santo fosse um poder, não tinha condição de ficar esses dois aqui, porque ia ficar assim, ó, na bondade, no poder de Deus e no poder de Deus de novo. Então não tem condição, né, de o Espírito Santo ser um poder. Então aqui a gente vê mais uma evidência, porque as pessoas cobram muito nos comentários, inclusive algumas pessoas antitrinitarianas, que diz o seguinte: você pega um texto só e você tem levantado uma questão num texto só. Então eu estou mostrando para vocês vários textos, né? A Bíblia mesmo fala, é um pouco aqui e um pouco ali, né? Eu não estou aqui montando doutrina num texto bíblico só. Você está vendo aqui que nós estamos abrindo a Bíblia em vários lugares. Outro texto bem curioso que a gente vai analisar agora é 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 3 até o 5, tá? 1 Tessalonicenses 1, 3 até o 5. Olha que texto claro, que texto maravilhoso, tá? Às vezes eu chego a pensar que quem tem problema assim de entender a questão das três pessoas da divindade é um problema assim de interpretação, só pode, né? Porque a Bíblia faz, novamente eu repito, uma distinção entre eles, tá? 1 Tessalonicenses 1,3 diz, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, já citou o primeiro, tá? Da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Salvador Jesus Cristo, citou o segundo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente pela palavra, mas em tudo em poder, no Espírito. Veja que aqui nós temos uma conjunção, de novo, a conjunção aditiva, que adiciona o dinamis ao pneuma hagios, que é o Espírito Santo, né? Então, ao mesmo tempo que a Bíblia faz uma distinção entre eles, aparece a conjunção aditiva que coloca o dinamis, como pertencendo ao Espírito Santo. Meus queridos irmãos, e tem muitos mais outros textos, tá? O vídeo ia ficar muito longo, mas eu quero trazer outros textos para mostrar para vocês a distinção que a Bíblia faz entre as três pessoas da divindade. A distinção que a Bíblia faz, que os autores bíblicos colocam, né? As conjunções aditivas que colocam o atributo ligando aquele que pertence àquele atributo, e não o atributo sendo aquele ser, né? Então tem que ficar claro essa diferença, tem essa diferença. Então, assim, nós não temos razão para colocar o Espírito Santo como sendo uma energia, ou sendo até mesmo um poder,
né, nós vamos perceber que os panteístas, eles fazem isso com Deus o Pai. Os panteístas, eles querem colocar Deus o Pai como uma energia, um ser impessoal, né, que pode estar habitando em qualquer átomo, né, em qualquer coisa. Então, alguns antitrinitarianos, eles assumem a posição panteísta, mas com o Espírito Santo, né? Eles pegam o Espírito Santo e colocam ele como uma energia, um ser impessoal, uma força, coloca como sendo o Dinamis, uma vez que ele é separado, né, do Dinamis e ele possui, né, esse atributo que é o poder, né? Então fica assim, no nosso próximo vídeo eu vou decidir, eu tô com 2 gravados, eu vou decidir para me ver qual é que eu vou soltar. Se é o antitrinitarianismo e o analfabetismo funcional, ou se vai ser o outro vídeo sobre a distinção bíblica das 3 pessoas da divindade. Lembrei, tem um terceiro vídeo, que é os pronomes pessoais, no caso, perdão, é os pronomes neutros que são usados para o Espírito Santo. Algumas pessoas falam, não, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo é um vento. A Bíblia fala que o Espírito Santo é fogo, né, e tal. Aí tem uns pronomes neutros que são utilizados para o Espírito Santo. E eu vou mostrar para você alguns pronomes neutros que também são usados para Jesus e para Deus o Pai. Então eu vou decidir entre esses 3 vídeos aí, qual que eu vou lançar aí no nosso próximo encontro, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e entendido. Se não entendeu, volta o vídeo com oração, espírito de oração, peça a iluminação do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você vai entender. Um forte abraço para você, que Jesus te abençoe e até o nosso próximo encontro.